Sabe aquela passagem da oferta da viúva no templo? É uma história que todo mundo conhece, né? Mas ela é só o comecinho de uma jornada muito maior. Hoje, a gente vai mergulhar na história que nunca foi contada, a da neta dela, Rebeca. É uma narrativa de tragédia, de resiliência e de uma fé encontrada onde ninguém imaginaria. Imagina a cena. Templo de Jerusalém. Os ricos fazendo doações enormes para todo mundo ver. E aí, no meio disso tudo, Jesus aponta para uma viúva com 2 moedinhas de nada. A oferta dela, sendo tudo que ela tinha, foi declarada a maior de todas. Uau! É um momento com uma lição profunda sobre o que é sacrifício de verdade. Mas a história, olha, tá longe de acabar aí. E essa é a pergunta que guia a gente hoje. A jovem que estava ali do lado da viúva era a neta dela, a Rebeca. E a jornada que ela viveu depois daquele dia no templo, nossa, vai nos levar por um caminho de muita dor, mas também de muita descoberta, questionando tudo o que a gente acha que sabe sobre julgamento, compaixão e o que é santidade de verdade. Vamos começar? Nossa narrativa começa exatamente onde o evangelho para. Para Rebeca, o que começou como um ato de devoção ao lado da avó, muito rápido se transformou numa espiral de perdas assim inimagináveis, que testaram os limites da alma dela. Naquele dia, no templo, Rebeca estava ali, segurando a mão da avó, apoiando aquele desejo dela de fazer uma última pequenina oferta. Foi um momento de amor puro, sabe? O último suspiro de paz antes da tempestade que estava prestes a chegar. A perda foi assim, de repente, e devastadora. A rocha da vida dela, a avó que a criou, partiu naquela mesma noite. O luto deixou Rebeca atordoada, e mal sabia ela que o sofrimento dela só estava começando. No meio daquele luto todo, da confusão da partida da caravana, Rebeca acaba se perdendo do grupo. De repente ela está sozinha, uma jovem do campo, perdida na imensidão de Jerusalém, completamente vulnerável a todos os perigos da cidade. E então o pior acontece. Vagando pelas ruas em estado de choque, ela se torna vítima de uma violência brutal. Além da perda da avó e da sua segurança, ela sofre um trauma que a marcaria para sempre, deixando feridas no corpo e na alma. Desesperada, ela busca refúgio no templo, o único lugar que conhecia como sagrado. Mas em vez de compaixão, ela encontra julgamento. O guarda, vendo o estado dela, com as roupas rasgadas, simplesmente a expulsa. O mesmo lugar do sacrifício de sua avó se torna o palco da sua maior rejeição. Expulsa do templo sagrado, Rebeca sai cambaleando, sangrando e despedaçada, em direção a um lugar que a sociedade considerava o exato oposto da santidade. E é aqui que a história dela dá uma virada surpreendente, revelando onde a verdadeira compaixão pode morar. Olha só este contraste, é chocante. No templo, ela encontrou rejeição e corações endurecidos. Num bordel, encontrou abrigo, aceitação e conexão humana. Isso faz a gente parar para pensar, né? O que realmente torna um lugar sagrado? A dona do bordel oferece a Rebeca um refúgio. Trabalhando na cozinha, ela não só mantém a própria integridade, como também começa a ouvir as histórias das outras mulheres. E ali, ela vê além dos rótulos. Ela encontra uma nova família, uma irmandade que nasceu da dor e da esperança. Vivendo entre mulheres marginalizadas, Rebeca aprendeu na pele o que era verdadeira compaixão, aquela que não julga. E essa nova compreensão a fez questionar ainda mais o sentido do próprio sofrimento. Ela precisava de respostas. Foi essa busca que a levou mais uma vez de volta ao templo para um encontro que mudaria absolutamente tudo. Com uma única moeda que conseguiu, Rebeca volta ao templo para honrar a avó. E lá ela encontra Jesus. Ele a reconhece, vê o coração dela e a convida para se juntar aos discípulos. Nas palavras dele, Rebeca finalmente encontra um propósito para sua dor e recebe uma missão: manter a serenidade, aconteça o que acontecer. Com essa nova força interior, Rebeca viveu por décadas. A semente que Jesus plantou floresceu silenciosamente, preparando-a para seu teste final. Vamos avançar no tempo para ver como essa missão que ele lhe deu se desenrolou até o fim. A vida trouxe um novo amor para Rebeca. Ela se casou com um soldado romano que a amou por quem ela era de verdade. Ela viveu sua fé em silêncio até ser denunciada durante a perseguição aos cristãos. Presa e condenada, ela enfrentou a arena não com medo, mas com a serenidade que Jesus lhe ensinou a cultivar. Enquanto caminhava para a morte, Rebeca refletiu. Ela não viu seu destino como um castigo, mas como o teste final da sua fé. A jornada dela, que começou com tanta dor, terminou num ato de serenidade. Uma prova viva dos ensinamentos que a guiaram por toda a vida.
A história da Rebeca não é só um conto antigo, né? É um espelho para as nossas próprias vidas. Que lições a gente pode aprender com a jornada dela e aplicar hoje em dia? A filosofia de Rebeca é, no fundo, muito simples. O caminho é a caridade. Começa com pequenos gestos de bondade, com o que é simples, e floresce em um amor profundo por toda a humanidade. Talvez esta seja a sua mensagem mais forte. Diante de tudo que passou, Rebeca escolheu não se deixar destruir. Ela se recusou a aceitar que a adversidade iria degradá-la. Pelo contrário, ela usou suas provações como alicerce para construir uma força interior inabalável. Como a gente vê aqui, as lições da vida de Rebeca são muito claras. A adversidade pode ser um degrau para o crescimento, não um buraco. O valor de uma pessoa vai muito além de rótulos, e a verdadeira paz é uma força interior que nenhuma tempestade consegue abalar. E assim, a história de Rebeca nos deixa com essa pergunta. Cada dificuldade que a gente enfrenta, seja grande ou pequena, nos oferece uma escolha. Podemos permitir que ela nos quebre ou podemos usá-la como material para construir mais compaixão, mais força e mais serenidade. A escolha, assim como foi para Rebeca, é nossa.